Hora de falar de economia. Nos Estados Unidos, juros mantidos, aqui vai subir. Isso a gente já sabe que vai subir, porque está anunciado e a Juliana Rosa está aqui para dar os detalhes para a gente. Hoje, no comecinho da noite, sai aqui a decisão do Copom, né, Ju? Pois é, a ideia agora é a gente entender se vai acelerar mais, se vai ter alguma sinalização de parar, de aumentar juros. Então, hoje a novidade é essa, né? Como você falou, o número a gente já sabe. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, mas então, o Banco Central já avisou que em janeiro e março faria pelo menos mais 2 aumentos de 1 ponto percentual na taxa básica de juros. Então, já está contratado esse aumento da taxa Selic, que é referência aí para as outras taxas do sistema financeiro, se você vai tomar crédito. Então, a gente já espera esse aumento na decisão que deve sair por volta de 6h30 da tarde do Banco Central aqui do Brasil, saindo o juro de 13,25% para 14,25%. O debate hoje é se ele vai, normalmente, junto com o comunicado, junto com a decisão, sai um pequeno comunicado onde ele sinaliza um pouco por que resolveu subir juro, se tem risco de ter que subir mais, dá algum direcionamento ali. E aí saiu a decisão do Banco Central dos Estados Unidos, agora há pouco, que pode nos ajudar no seguinte sentido. O Banco Central dos Estados Unidos manteve, agora há pouco, o juro por lá, 4,5%, em torno de 4,5% o juro lá nos Estados Unidos. Mas eles sinalizaram que a situação da economia americana ela está dando uma piorada com essas medidas do Trump, de tarifa, e os dados já vêm mostrando uma economia que pode perder força mais rapidamente. O Banco Central americano aponta isso. E sinalizando que tem espaço para cortar juro. O presidente do Banco Central americano está falando agora, o Jerome Powell, ele diz que não tem pressa e tal, porque tem muita incerteza, né? Volatilidade. Muita volatilidade. O Trump cada hora anuncia uma coisa, mas sinalizando em linhas gerais que o juro nos Estados Unidos pode cair esse ano. Então, o que acontece para a gente? O dólar está caindo por conta disso, porque se a gente sobe juro e os Estados Unidos caem, isso aumenta o diferencial de juros, fica muito atraente para o investidor estrangeiro vir para o Brasil ganhar dinheiro com um juro de 14,25. Então, isso tende a atrair dólares, faz o dólar cair. O dólar agora, de novo, está cedendo, está valendo R$ 5,65 nesse momento, com queda. Então, isso ajuda a nossa inflação. Dólar mais baixo é bom para a inflação. Então, ajuda nessa decisão do nosso Banco Central. Talvez falar, olha, tem fatores que apontam numa possibilidade da inflação ter ajuda da queda do dólar. A gente vai procurar esses sinais hoje no comunicado do nosso Banco Central. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem falado, assim, a inflação continua alta aqui no Brasil, mesmo com as pessoas comprando menos, os dados têm mostrado isso, a gente com a inflação alta está vendo o brasileiro comprar menos, os dados estão mostrando isso, mas a inflação ela não cai rapidamente, porque tem muito custo. Você aluga um restaurante, você tem ali um imóvel, aí você começa a vender menos, seus custos vão continuar ali, então ele não consegue baixar os preços rapidamente. Então a inflação não é uma coisa que cai rapidamente. Então é por isso que o Banco Central ele vai olhar muito nesse momento os dados de atividade econômica. E é esse debate que a gente vem falando aqui. Os dados já estão mostrando que a nossa economia está se enfraquecendo, os dados do agronegócio do começo do ano deram uma fortalecida, né, nos números de janeiro, mas a tendência é que a economia, com essa inflação pesada e juro, crédito caro, ela vai desacelerando. A discussão que o Banco Central vai ter, e todos os economistas têm nesse momento, vai desacelerar quanto? Rápido? Devagar? Muito? Porque isso pouco? vai determinar o ritmo da queda dos juros. Da inflação e da possibilidade parar o juro, talvez antes, que esse é o debate do momento. Então, quando consegue estacionar e quando consegue começar a baixar, que é o que seria o ideal para a economia, né? Exatamente. E o mercado ficou calmo mesmo com a apresentação do projeto do imposto de renda ontem. O dólar se manteve estável hoje com essa queda, mesmo com o projeto do imposto de renda, que no ano passado tinha dado aquele alvoroço todo por uma divulgação errada, no momento errado que tinha que cortar gastos, aí anuncia junto a isenção do imposto de renda. Agora foi anunciado sem grande nervosismo, né? É porque não teve novidade, né? Então já estava no preço, como o mercado fala. Não é que seja uma coisa que não traga preocupação
no seguinte sentido, o projeto do imposto de renda, ele vai na direção correta. A gente é um país que é muito desigual e, proporcionalmente, o pobre paga mais do que o rico. E essa é uma discussão que precisa ser feita. A questão que se coloca nesse momento é se precisava resolver de novo com a pressa política, porque tem outras questões nessa discussão de renda que passa por discutir sistemas, que é confuso, burocrático, tem brecha, e se talvez cobrar mais do rico não faça mais sentido, dar mais para o pobre mesmo, né, para programa social, a gente tem um país onde mais da metade da população recebe nem R$1.000. Então, talvez essas pessoas estejam precisando mais. Então, tem um debate aí, mas nesse momento, enfim, o mercado já esperava isso. E os próprios economistas, especialistas em pobreza, eles acham que é uma discussão que caminha na direção correta, mas de forma atabalhoada pode acabar também perdendo a oportunidade de fazer uma redistribuição para quem realmente mais precisa aí no Brasil. Mas, de qualquer forma, falamos sobre isso aqui no comecinho do Entre Nós. Não tem explicação uma empregada doméstica pagar proporcionalmente mais imposto do que um mega empresário. Lógico. Né? Não tem o menor sentido. Obrigada, Ju. Vamos aguardar o que vem nas entrelinhas do Banco Central. Isso aí. Amanhã a gente vai falar disso. A gente tá RGB nas cores da televisão, ó. Vermelho, verde e azul. Hoje no aniversário da Band News TV a gente já faz uma homenagem. Ah, mas é porque tava no WhatsApp, né? Tava. Eu Valeu, pensando assim, gente, que coincidência. A gente veio combinando as cores. A gente tá televisivo hoje. A gente tá muito bonito hoje. Obrigado, Ju. Até mais. Obrigada. Obrigada, Ju.